esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos assentar, cantando mais uma vez. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Ele é santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Mais uma vez, cante você. Santo é o Senhor. Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia dessa quarta-feira, nessa sequência que nós temos sido instruídos pelo Senhor por meio da sua palavra, ela vai nos mostrar essa experiência de Moisés, que desce do monte com o rosto resplandecente, da glória de Deus. Não era um brilho pessoal, era um brilho que não vinha dele, mas que estava nele, pelo contato, pela intimidade, por ter gastado tempo na presença do Senhor. E quando Moisés desce da montanha, ele não sabia que o rosto dele estava brilhando, porque ele não via. Mas quem o contemplava, o povo, Arão, eles ficam um tanto quanto apavorados. Primeiro, vamos lá pensar em possibilidades. Moisés tinha ficado 40 dias na montanha em jejum. Poderia Moisés ter morrido e ser um fantasma. Estava brilhando, não é? Aquilo poderia ser uma doença que ele acabou adquirindo lá em cima, contagiosa como a lepra. Eles ficaram com medo. Poderia ser, aí vou pensar na modernidade, né? Igual o que o povo pensa aí no mundo. Moisés poderia ter tido um contato lá com com extraterrestre, ou explodiu lá um acelerador de partículas e ele se transformou num meta-humano, então estava irradiando laser e eles ficaram com medo. Mas também eles ficaram com medo, será que aquilo ali não é uma punição divina para nós, que acabamos cometendo a idolatria naquele primeiro momento que Moisés tinha ido para a montanha, e quando ele desceu, nós estávamos adorando um bezerro de ouro? Eles ficaram com medo, porque aquilo ali era muito novo para eles. Aquela manifestação da glória de Deus, e uma glória que vem pela permanência na presença dele. No entanto, que quando se passava o tempo que Moisés estava na presença de Deus, aquela glória ia sumindo. Mas Moisés colocou o véu no rosto para esconder no trivial, no dia a dia. Mas quando ele tinha que falar em nome do Senhor, quando ele desceu da montanha, ele falou com o rosto às claras, para mostrar exatamente de onde vinha a instrução desse Deus onipresente que estava ali também com eles. Mas lá na montanha estava manifesta a presença de Deus,
a glória de Deus. E Moisés foi tendo contato com essa presença manifesta de Deus, que tocou em todo o seu físico, na sua mente, trazendo a ele a sabedoria da instrução, trazendo a ele a revelação daquelas normas, dos mandamentos. E todas as vezes que Moisés, ao encontrar-se com o Senhor, depois na tenda do encontro, a pele dele ficava brilhante. Porque Moisés, como nós vimos semana passada, nós estávamos no retiro do Clero da Canção 9, eu não presidi a Eucaristia. Quero até agradecer ao Padre Tequinho, que veio com tanta alegria para presidir a Eucaristia no meu lugar. Mas eu dizia na última quarta-feira que eu celebrei, do trabalho que Deus teve de forjar o líder, o pastor, aquele que tiraria o seu povo da escravidão do Egito, que faria com que esse povo passasse a pé enxuto pelo mar vermelho, que entraria deserto adentro na direção que Deus havia dado. Moisés, o príncipe do Egito, preparado, instruído na arte da guerra, na literatura, nas línguas, em toda aquela cultura, era um príncipe. Depois de 40 anos ele tem que ir embora e vai viver lá naquele deserto, sendo trabalhado por Deus mais 40 anos, para chegar no momento do encontro, lá no Horebe, quando Deus manda ele tirar as sandálias, quando Deus manda ele descer do salto, da possibilidade de um dia voltar a ser príncipe de novo, porque as sandálias era a única coisa que ele tinha guardado lá do Egito. E Moisés se rende, recebe o chamado. E eu li para vocês o livro dos Números, no capítulo 12, quando Deus vai dizer: não existe homem sobre a terra mais humilde do que Moisés. O humilde que se coloca diante de Deus para escutar a Deus, não para falar de si mesmo. O humilde que se coloca diante de Deus em favor de um povo que o critica. Se nós formos ler a história de Moisés, nós vamos perceber isso. Um povo que o critica, que fala: se ele nos tirou do Egito para morrer aqui de fome, para a gente passar vergonha, a gente preferia as cebolas lá do Egito. Um humilde, que na hora que Deus poderia ficar irado com o seu povo, por causa da idolatria, ele vai lá e é capaz de interceder por aqueles que o estavam traindo, e traindo a Deus. Dizer: Senhor, esse é o seu povo, tenha misericórdia desse povo. Um homem humilde que é capaz de não pensar em si mesmo, mas se abrir inteiramente à obra de Deus. E eu e você, nessa Santa Missa, nessa quarta-feira, somos chamados a olhar para essa realidade. Quando Deus disse, e ele perguntou para Deus: mas Senhor, como é que vai se dar isso? Eu ir no faraó, eu estou ameaçado lá no Egito, tenho dificuldade, minha língua é pesada, minha boca, eu sou gago, como é que eu vou falar? Deus, quando chama alguém para o ministério, Deus, quando chama alguém para desempenhar alguma função, na música, na pregação, no ministério sacerdotal, em qualquer função religiosa, às vezes a gente tem aquela imaturidade de pensar assim: mas eu não estou pronto, eu sou imaturo, eu sou ainda muito fraco. A gente vai lá ver Jeremias, vai dizer: eu sou apenas uma criança. Moisés dá desculpa, Gideão vai querer prova. Mas sempre nós ouvimos da boca de Deus uma palavra: eu estarei contigo. Foi o que Deus disse para Moisés, e Moisés acreditou. Eu estarei contigo. Aquele brilho que saía dos poros de Moisés e impressionava os que estavam em volta dele, quando Deus, através da boca de Moisés, anunciava a lei ao seu povo. É a confirmação: Moisés, eu estarei contigo.
E continuamente este que é o mediador, Moisés, que se coloca como mediador, constantemente vai buscar a Deus, porque sozinho ele não consegue. Sem a presença de Deus ele não consegue. Sem a instrução de Deus ele não consegue. E aqui está o segredo para nós permanecermos fiéis: buscarmos o Senhor, buscar o Senhor com constância, buscar o Senhor com determinação, descobrir dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida, porque Deus deixou isso lá. A doutrina da igreja nos instrui que Deus deixou dentro de nós um desejo por Ele. Nós somos como esse comprador de tesouros que descobre o tesouro e vai lá e vende tudo. Ele procurava o tesouro. Nós somos como esse comprador de pérolas que fica constantemente procurando a pérola preciosa, e quando encontra, ele vai lá, vende tudo o que tem para comprar aquela pérola preciosa. No nosso coração existe esse anseio, esse desejo, essa vontade de Deus. Deus deixou isso dentro de nós. O Catecismo da Igreja, no número 27, vai dizer isso. Deus deixou no coração de todo ser humano, porque Deus nos criou para Ele, e Ele deixou dentro do coração de cada ser humano um desejo por Ele. Por isso que às vezes a gente se confunde e acha que esse desejo é pelas pessoas, que esse desejo é pelas riquezas, que esse desejo é pelos prazeres desse mundo, pelo entesouramento nas coisas desse mundo. E a gente sonha em fazer uma faculdade, faz, e depois que faz, pronto, fez. E aquilo não preencheu o coração totalmente. Aqueles que têm a vocação matrimonial e que sonham com a sua Maria, com o seu José, quando encontra a sua Maria, o rapaz vai casar com a Maria, ele vai perceber que aquele anseio, e às vezes se decepciona, que achava, pronto, casei, está resolvido o meu problema. E não vai resolver. Vai estar sempre faltando algo lá no coração, se não for buscado no lugar certo. E aí alguns buscam nas drogas, outros na bebedeira, outros nas fantasias, na mundanidade, na farra, nas baladas. E quando chega em casa, continua vazio do mesmíssimo jeito. Porque nada, nossa, depois de uma noite de prazer, 1001 noites de prazer, não vai resolver o seu problema, porque o seu problema é em Deus que vai ser resolvido, porque Deus deixou um desejo no seu coração por Ele, que ninguém na face dessa terra poderá saciar. E quantos estão machucados, feridos, porque estão buscando saciar aquele desejo que Deus deixou no coração por Ele, nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra, e vão ser frustrados para o resto da vida, se não forem na fonte, se não forem no monte do encontro com Deus, se não adentrarem uma capela com coragem, dizer: eu estou aqui, me preencha, porque nada nesse mundo me preencheu ainda. É bom, é legal, é maneiro, meu irmão. Me engana que eu gosto se você disser que encontrou a felicidade plena em alguma coisa dessa terra. Não me encontramos. Sempre fica faltando alguma coisa. Porque é nele, é na presença desse Deus. É na presença desse Deus. Algumas pessoas brilham profissionalmente, outras brilham nos palcos da vida, outras brilham na política, naquilo que fazem. Brilhar é bom, né? Todo mundo quer brilhar, não quer? Todo mundo quer ser estrelinha, quer ser astro. E tudo que brilha chama atenção. Tem até batom que brilha. Tem tênis que acende, eu estou vendo alguns aí. Brilha. Chega o Natal, está tudo brilhando, pisca-pisca para todo lado. Moisés
estava brilhando. Porque existe um brilho espiritual. Moisés estava refletindo algo que revelava de onde ele tinha vindo, que revelava quem ele era, o humilde que depende em tudo do Senhor. Existe um brilho espiritual, e esse brilho espiritual nós o recebemos da proximidade com Deus. Cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, mais nós refletimos esse brilho. E quanto mais nós nos distanciamos dele, nós expressamos escuridão. Mas quando nós nos aproximamos desse Deus, Ele vai brilhando em nós. Quer ver Deus brilhar em você? Você perdoar aquela pessoa que não merecia o seu perdão. Mas só consegue quem se aproxima dele, quem tem intimidade. Quer ver você brilhar? Vem um troco a mais na hora que você está no supermercado, você vai lá e devolver. A pessoa olha para você: sério? O caixa, porque ele ia ter que pagar, né? Aquilo que a gente leva a mais. Nossa, você é cristão? Cristo brilha em você. Cristo brilha em você. Quando você é acusado de algo que você não fez e não teve a intenção, e você não quer ter razão, Cristo brilha em nós. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós vamos nos transformando nele, mais nós vamos tendo as suas atitudes, as suas palavras, mais nós vamos sendo pacientes, compreensivos, misericordiosos, e o brilho dele vai sendo refletido. Paulo apóstolo, lá na carta aos Romanos, vai dizer: toda a criação geme como em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Você quer o filho, meu irmão. Você quer a filha. Deus deu a você uma missão. Jesus lá no Sermão da Montanha vai dizer: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Nós precisamos refletir esse brilho do Cristo na caridade, em sofrer com o outro, em querer bem ao outro. Esse brilho, nós precisamos brilhar. Mas eu deixo de dizer uma coisa para você: tem muita gente boa por aí que não aguenta ver o brilho de Deus na vida dos outros. E aí começa a acontecer ciúmes, inveja. E não vem com essa de inveja santa não, que isso não existe não. Inveja é inveja. Tem muita gente que sente ciúme do brilho do outro, do brilho de Deus no outro. Se um dia você for confessar comigo e disser que você tem uma inveja santa, eu vou te dar uma baita penitência. Tô brincando. Porque inveja é inveja, ciúme é ciúme. Quando eu vejo o brilho de Deus no outro, eu tenho que glorificar e dizer: obrigado, Deus, porque Ele está te buscando com sinceridade. Obrigado, Deus, porque Ele está correspondendo com o chamado que o Senhor fez a Ele. O Senhor o atraiu, é o Senhor quem atrai, é o Senhor que colocou lá dentro do coração dele o desejo por ti. E que cada vez mais cresça dentro de nós esse desejo por Deus, essa vontade de estar com Ele, essa vontade de tê-lo. A presença de Deus nos faz brilhar em todas as áreas da nossa vida. Quem tem Jesus está na luz, e quem está na luz brilha. Aquele que fica na treva, aquele que escolhe a treva, aquele que se distancia de Deus, não pode refletir esse brilho. É só aquele que está na luz, aquele que vive na luz. Vida com Deus é uma coisa muito séria. E infelizmente muitos de nós cristãos estamos fazendo assim, igual aquelas pessoas mais fortinhas, para não dizer outra coisa, que vão subir um morro e ao invés de avançar na vida espiritual, dá um passo para frente, mas está tão pesado que vai mais 3 para trás, não consegue subir.
não cresce, não amadurece espiritualmente, não avança na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus, não abandona a mundanidade, não abandona os pecados, fica sempre naquele mesmo rodeio, daquelas mesmas coisas. Mas quando nós buscamos a Deus, Deus nos desinstala, Ele gera arrependimento em nós, Ele nos incomoda, Ele nos tira daquela mesmice, e a glória dEle vai trabalhando em nós, como Paulo vai dizer, de glória em glória. Se você tem a Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 7, Paulo vai dizer assim: se o mistério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória, que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés, por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Por que Paulo está chamando o ministério da morte aquilo que Moisés fazia? Porque Moisés trouxe só o diagnóstico da doença, ele não trouxe a cura. Por isso que ele está dizendo ministério da morte. Quem não vivesse os mandamentos estavam mortos. Por isso que Paulo está chamando esse ministério o ministério da morte gravado em pedras. Porque não havia redenção. Havia sacrifício de um cordeiro, de um boi, mas Jesus ainda não tinha derramado sangue. Aí ele vai continuar. Pois se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério da justificação. Em comparação com esta glória muito superior, já não aparece mais como glória o que naquela época tinha sido glorioso. Pois se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece, o ministério do Espírito. Deus que habita em você e que vai te transformando à medida que você dá abertura para Ele, que vai transformando a sua vida, a sua mentalidade, o seu comportamento, mas é preciso dar abertura para Ele. A gente não pode fazer como Agostinho. Quando a gente vai ler as Confissões, Agostinho diz que teve um momento da vida dele, quando ele começou a ter consciência das coisas de Deus, que ele falou assim: eu quero a continência, eu quero a castidade. Mas aí ele em oração falou assim: espera mais um pouco, Senhor, deixa eu curtir um pouquinho mais. Porque às vezes a gente é assim: eu quero a continência, eu quero a castidade. Mas espera aí, ainda está cedo. Deixa eu curtir um pouquinho mais. E às vezes a gente age com Deus assim: Deus, eu não quero entrar nesse vício, mas deixa eu curtir mais um final de semana. Deixa eu aproveitar mais um final de semana. E nunca vai dando oportunidade para Deus transformar, para Deus curar, para Deus libertar. E aí Paulo continua falando aos Coríntios: tendo uma tal esperança, procedemos com toda a segurança, e não como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem o fim do brilho passageiro. Mas o entendimento deles ficou embotado até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança. Esse mesmo véu continua descido, porque só em Cristo ele é removido. Até o dia de hoje, quando leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Repita comigo: mas todas as vezes. Repita: mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. O véu é tirado também de nós, e nós vamos nos tornando reflexos desse brilho. Ele vai sendo refletido em nós, nas nossas palavras, nos nossos olhares, na nossa atitude, no nosso comportamento. E aí continua Paulo: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Deus vai nos fazendo homens e mulheres livres.
E continua Paulo: todos nós, porém, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. E segundo esta imagem, nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado sem falar nada. Eu vou ler e você vai olhar. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, olha aí para quem está do seu lado, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. E segundo esta imagem, nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor quer nos transformar de glória em glória. Mas é preciso o passo da conversão, é preciso a coragem de dizer basta. Agostinho vai dizer: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Ele precisa da sua adesão, da sua colaboração. Ele precisa da sua coragem. Se você há muito tempo não se confessa, de ir ao confessionário e procurar o padre e dizer: basta, eu não quero mais essa vida medíocre que eu estou vivendo, essa vida mundana, essa vida distante de Deus, essa vida pecaminosa. Eu não quero mais aceitar as coisas desse mundo que eu estou trazendo para a minha vida. E muitas pessoas no tempo atual que já tinham abandonado a vida de pecado, estão voltando para a vida de pecado, porque deixaram de ter um relacionamento com Deus, deixaram de buscar a Deus com sinceridade. Muitas vezes buscam por obrigação, mas não de coração livre, com humildade, com sinceridade, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor apareça e eu me esconda. Eu quero me esconder na Sua presença, porque eu quero que o Senhor seja refletido em mim, porque a criação está gemendo como em dores de parto, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. A criação está esperando, as pessoas estão esperando que eu seja o reflexo da Sua glória. Então me transforma, Senhor. Por isso que Jesus está dizendo: o reino de Deus você escutou, né? A palavra de Jesus. Olha que maneira simples de falar. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Hoje nós estamos celebrando o perdão de Assis. Quando São Francisco de Assis encontrou o tesouro, ele abandonou tudo. E ele diz textualmente que ele encontrou a perfeita alegria. E ele diz: a perfeita alegria não é ausência de cruz, não é ausência de tribulação, não é ausência de problema, mas é a descoberta de um encontro com Deus presente, que se deixa encontrar. Que se deixa encontrar. O Verbo se encarnou. Quem é o Verbo? Jesus. O Verbo se encarnou para nos salvar, mas também para ficar ao nosso alcance, para adaptar os seus ensinamentos à dualidade da nossa natureza humana e espiritual. A nossa natureza que é feita de corpo e de espírito. Ele se encarnou para nos salvar, mas também para estar ao nosso alcance. Nós podemos tocá-lo na oração. Nós podemos ouvi-lo na Escritura. Nós podemos recebê-lo na Eucaristia. Esse Verbo se encarnou para nos salvar, mas também para que nós tenhamos acesso. E Jesus vai dizer: o homem o encontra e o mantém escondido. Paulo vai dizer lá na carta. Deixa eu ver aqui. Eu não decorei a carta de Paulo, mas eu separei ela aqui. Paulo vai dizer, aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 4, que nada daquilo que ele tinha, sendo da tribo de Benjamim, fariseu, fiel, servia mais. Tudo para ele se tornou lixo diante da graça de ter encontrado o tesouro, a pérola, encontrado a Cristo.
Mais que isso, eu julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo, e eu considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Tudo se torna lixo. Quando nós encontramos esse tesouro, a gente deixa tudo por causa dele. Talvez você esteja me ouvindo e esteja pensando assim, mas que é isso? É porque você ainda não experimentou, talvez. Eu experimentei no lugar onde a glória de Deus não era manifesta, num baile funk no Rio de Janeiro. Porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. E lá Ele me tocou pela primeira vez que eu dei uma abertura para Ele. Mas eu continuei na mesma, eu continuei na escuridão. Quando eu fui convidado para ir num grupo de oração, depois de meses que eu tinha tido aquele encontro pessoal lá, por causa da onipresença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Quando eu fui no grupo de oração, lá tinha a presença manifesta de Deus. Lá a minha vida foi transformada. Há 22 anos atrás, no mês de agosto, estou completando 22 anos de novo nascimento, de vida nova. E não voltei atrás, porque eu busco todo dia. Eu quero todo dia. Eu tenho fome dele. Eu tenho sede dele. E quando o meu corpo não quer, eu obrigo o meu corpo a ir. Porque eu preciso dele. Porque eu encontrei o tesouro. E às vezes o meu corpo não pode mandar em mim, porque no meu coração, na minha cabeça eu sei que eu preciso dele. Eu sei que ele é o maior tesouro que eu encontrei. Eu sei que ele é a pérola preciosa, que deu sentido à minha vida, que nenhuma riqueza desse mundo pode dar, que nenhum prazer desse mundo pode dar. Mas nós precisamos ter a coragem de ir. E eu quero concluir, porque a gente precisa concluir, relembrando com Bento XVI, aquilo que João Paulo II, quando começou o pontificado dele, disse: não tenhais medo, escancarai as portas a Cristo. E aí Bento XVI, na missa inaugural do seu pontificado, em 2005, no mês de abril, ele vai dizer: o Papa João Paulo II falava aos fortes, aos poderosos. E aqui eu quero mandar um recado para os políticos do Brasil. O Papa falava aos fortes, aos poderosos do mundo, os quais eles tinham medo de Cristo, e medo de que Cristo pudesse retirar algo do seu poder, se o deixassem entrar e se concedessem a liberdade e a fé. Sim, certamente ele lhes teria retirado algo, o domínio da corrupção. É o Papa que está falando, não é o padre. João Paulo II está lá no céu. Se você deixar Cristo entrar, Ele não vai te arrancar nada, não. Ele só vai tirar aquilo que não presta. O domínio da corrupção, disse o Papa João Paulo II, o domínio da corrupção, da distorção do direito e da arbitrariedade, mas não lhes teria tirado nada de quanto pertence à liberdade do homem, à sua dignidade, à edificação de uma sociedade justa. Quem deixa entrar Cristo, nada, absolutamente nada do que torna a vida livre, bela e grande perde. Não, só nesta amizade se escancaram as portas da vida. Só nesta amizade se abrem realmente as grandes potencialidades da condição humana. Só nesta amizade nós experimentamos o que é belo e o que nos liberta. Não tenhais medo de Cristo. Ele não tira nada, Ele concede tudo. Quem se dá a Ele recebe 100 por 1. Sim, escancarai as portas a Cristo, e encontrareis a verdadeira vida. Que nós hoje, diante dessa glória de Deus revelada em Moisés, mas muito mais em nós, porque nós somos habitação de Deus, Deus habita em nós. Nós precisamos hoje dar esse bom testemunho para o mundo. Cristo transforma, Cristo liberta, Cristo nos faz felizes, Cristo dá sentido à nossa vida, Cristo dá beleza àquilo que era a feiura da nossa vida quando nós estávamos no pecado.
Cristo traz a alegria verdadeira. Cristo nos retira das corrupções desse mundo. Cristo nos arranca de toda a arbitrariedade. Dê espaço para Ele. E você vai ver. Se você disser hoje com um coração sincero: eu abro o meu coração, pode entrar. Pode começar a me transformar. Eu sei que os prazeres são muito bons, Deus, mas eu quero te honrar com o meu corpo. Eu quero te honrar no fim de semana, não enchendo o pote de cachaça, de cerveja. Eu quero te honrar comungando o seu corpo e sangue na Eucaristia. Vem, Senhor, e muda a minha vida. Porque a minha vida financeira está virando um saco roto, porque eu só gasto com besteira. E o Senhor não abençoa a minha vida financeira, porque eu só gasto com besteira, com pecado. Não serve para nada o meu dinheiro. Deixa Cristo entrar. Você vai ver, tudo na sua vida será transformado. Desde a sua família. É um processo, não é uma mágica não, tá? Tchum, você mudou, agora mudou todo mundo. Não. Você vai passar por uns perrengues ainda. Vai chorar. Vai falar: mas Deus, eu já mudei, ninguém muda lá em casa. Daqui a pouco você vai ver o processo cascateando. E aí você, no final, vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Abra o coração e diga: eu estou abrindo as portas para que o Senhor entre, para que não seja mais eu a dominar, mas o Senhor a dominar cada espaço, para que seja o Espírito Santo a ditar tudo aquilo que eu tenho que fazer, para que seja o Espírito Santo me transformando de glória em glória, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Eu sempre falo isso, mas eu fico muito incomodado com cristãos que dizem que buscam a Deus e que passam o ano e eles continuam os mesmos ou piores do que o ano que passou. Não é possível, não está se abrindo a Deus não. Porque quando a gente se abre, Deus vai nos melhorando. Melhora o nosso temperamento, melhora os nossos relacionamentos, melhora tudo. Porque nós nos expomos a Ele e deixamos Ele entrar. E a partir de agora é do jeito dele e não do meu. Eu não tenho mais razão. A razão é dele. Você quer? Se você quer, fica em pé. Eleva os seus braços. Tá friozinho, né? Então esquenta aí. Mexe, dá uma mexida, esquenta. Mas muito mais o físico, que o seu coração esquente. Feche os seus olhos na presença do Rei. Ele está aqui. Se você quiser colocar a mão aí no seu coração, coloca. E fala para Ele: eu quero abrir a porta. Eu quero fazer memória do Apocalipse, quando lá, a Laodiceia, Deus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com você. Mas Ele está batendo agora a porta do seu coração. O Padre vai só te motivar, mas agora é a hora de você dizer para Ele: eu abro, Senhor. Pode entrar, pode entrar na minha vida. Fala para Ele: pode entrar na minha vida, pode mudar todas as coisas. Vai dizendo em oração agora: pode entrar, Senhor, eu quero a minha vida transformada, eu quero te revelar, eu quero que as pessoas te vejam em mim, vejam a tua glória em mim, vejam as tuas virtudes em mim, vejam a tua santidade em mim. Eu quero, Senhor, entra agora na minha vida. Eu preciso, Senhor, eu estou abrindo as portas do meu coração para uma grande transformação na minha vida, Deus, para que Tu me transforme por inteiro. A minha maneira de olhar, a minha maneira de falar, a minha maneira de lidar com as pessoas, o meu temperamento, as minhas vontades, os meus desejos. Que os meus sonhos sejam os Teus sonhos, Senhor. Que a minha vontade a partir de agora seja a Tua vontade, porque eu sei que o Senhor tem para mim o melhor. Então entra agora, a porta do meu coração está aberta. Me arranca de toda corrupção de pecado. Me arranca de toda infidelidade, de toda insensibilidade, de toda indisciplina. E agora, Espírito Santo, nesse ministério maravilhoso que Tu recebestes do Pai, por Jesus,
Trabalha no coração de cada irmão que aqui está, desde as crianças que aqui estão. Eu quero apresentá-las agora a Ti, Espírito Santo. Os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, as pessoas que estão do outro lado do mundo, que agora estão orando conosco, do outro lado do oceano, lá do outro lado, Senhor, aonde chega agora esse sinal, aonde as pessoas recebem nesse momento essa palavra, eu peço, Espírito Santo, age de uma maneira poderosa e transformadora na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, para que aquilo que é duradouro permaneça, para que a Tua glória duradoura permaneça, para que o Teu trabalho possa ter cada vez mais na vida desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, possa ter na vida deles força, mudança, transformação. Que aconteçam novos nascimentos nessa hora. Que aconteça batismo de fogo nessa hora. Que aconteça mudança e conversão nessa hora. Que aconteça quebrantamento e arrependimento nessa hora. Que se levantem homens e mulheres novos nessa geração. Que comece a acontecer algo de extraordinário aqui no nosso meio e na vida de cada pessoa que agora nos acompanha de casa. Que a Sua glória, Espírito Santo, se manifeste. Que a Sua glória alcance os corações, as vidas. Que haja um movimento que eu não posso fazer. Eu até tento, ungido pela Tua palavra, provocar, mas que só Tu podes fazer. Mesmo que exista uma casca dura, mesmo que estejam empedernidos corações, endurecidos, quebranta agora, Espírito Santo, porque esses corações muitas vezes se desviaram buscando em outros lugares, porque não sabiam que era de Ti que precisavam, mas agora recebem de Ti ministração, recebem de Ti quebrantamento, recebem de Ti cura, recebem de Ti libertação, recebem de Ti consciência da misericórdia, recebem de Ti a oportunidade da vida nova. Eu peço isso agora, ó Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, no nome poderoso do Seu Filho Jesus Cristo, do Seu Filho Jesus Cristo, eu peço nessa hora, no nome dEle, essa grande bênção da ação e da transformação do Espírito Santo na vida desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Agradeça agora, diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei que o Senhor entra, eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor transforma. Obrigado, Senhor, porque eu sei que eu não serei mais o mesmo. Obrigado, Senhor, porque daqui para frente eu vou refletir a Sua glória, o Seu brilho. Muito obrigado, Senhor. E eu queria que você aplaudisse esse Deus que levou a sério a oração que você fez. Eu queria que você aplaudisse esse irmão que está aí do seu lado, porque ele aceitou o chamado de Cristo na vida dele nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já.